Olá, povo livre, povo de Deus, povo abençoado, como vocês estão? Tudo bem? Voltando aqui às nossas mensagens, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Salmos 3, onde eu quero aqui trazer alguns ensinamentos, algumas lições extraídas aqui da Palavra de Deus. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ok, até aqui, até o versículo 8, na verdade são 8 versículos o salmo que nós lemos, e esse é um dos primeiros dos 73 salmos que são atribuídos a Davi por uma inscrição. Talvez na sua Bíblia esteja assim. E eu quero trazer aqui 4 lições que nós aprendemos com o rei Davi neste momento. E para a gente nos contextualizarmos aqui, o texto, provavelmente Davi escreveu naquele período, naquele momento onde Salomão se rebelou contra ele. Seu próprio filho tinha se rebelado contra ele e o perseguia. E Davi, nesse momento, ele escreve este salmo, enquanto ele fugia do seu filho Absalão. E é interessante como Davi se expressa aqui nesse salmo. E a primeira lição que eu extraio daqui, eu quero compartilhar com vocês, os versículos 1 e 2 desse texto, quando Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que levantam contra mim, são muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Davi aqui, ele inicia o texto com um lamento, com uma lamúria, uma melancolia. Ele apresenta a Deus a posição, a situação que ele estava. Então a primeira lição que eu tiro aqui é Davi, como um rei, ainda que em meio a uma perseguição, ele leva esse problema a Deus. Ele leva essa situação, digamos, calamitosa diante do Senhor. Ele apresenta ao Senhor o seu problema. Ele mostra: Senhor, olha os meus inimigos, eles têm crescido muito. Eu tenho certeza que Davi sabia que Deus estava com ele e sabia da situação. No entanto, ele leva esse problema a Deus. Ele apresenta claramente que ele estava em perigo, que ele precisava do Senhor. Ele apresenta: o Senhor está aqui, os meus inimigos estão crescendo. Os meus inimigos estão chacotando de mim. O servo do Senhor, o ungido do Senhor. Sabe, a lição que eu tiro é que mesmo nós, em situações difíceis, principalmente em situações difíceis, temos que apresentar os nossos problemas a Deus. Deus é a solução para os nossos problemas. Aliás, Deus tem a solução para os nossos problemas. Quando as coisas estão difíceis, chegam a situações calamitosas como essa, são nesses momentos, e na maioria das vezes, nesses momentos, nós levamos os problemas a Deus. No entanto, eu aprendo que não só nesses momentos nós devemos levar os nossos problemas a Deus. Não quando a situação chegar em um ponto de eu estar fugindo do inimigo. Eu creio, na verdade, que nós devemos levar em todo o tempo as nossas petições, as nossas angústias, os nossos problemas ao Senhor. Pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele orienta a igreja dizendo que devemos levar todas as nossas angústias, as nossas ansiedades diante de Deus com orações, súplica e ações de graças. E Davi aqui exerce essa atitude.
E nós, como servos de Deus, temos que entender que temos um Deus poderoso, temos um Pai, ao qual nós podemos hoje adentrar ao Santíssimo Lugar e apresentar a Ele as nossas petições, os nossos problemas, as situações que nós passamos. E Ele, assim, responderá por nós. E Davi continua, e a outra lição que eu tiro aqui desse texto, estão no versículo 3 e 4, e quando Davi, ele diz: porém tu, Senhor, é o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. A outra atitude de Davi aqui é a confiança que ele tem em Deus. Ele demonstra confiança. Veja só, até parece um contraste. Davi inicia o texto aqui suplicando de forma melancólica a Deus, apresentando o problema, e ao mesmo tempo, logo após, na verdade, Davi, ele coloca toda a sua confiança em Deus. Porém tu, Senhor, o meu escudo e a minha glória. Olha só, esse contraste demonstra a segurança que Davi tinha em Deus. Lembro-me aqui da passagem de Efésios capítulo 6, onde Paulo fala a respeito da armadura espiritual. E lá no versículo 16, salvo engano, ele fala do escudo da fé, embraçando ou levantando todo o tempo o escudo da fé. O Senhor é o nosso escudo. Temos que estar com o Senhor diante de nós, embraçado com esse escudo em todo o tempo, em uma batalha. Na verdade, vivemos uma batalha espiritual e entendemos que só podemos vencer se o Senhor for o nosso escudo. Ele é a nossa defesa. Ele é o que nos defende, que nos guarda, que nos livra de toda a ação do inimigo, das setas malignas do inimigo. Então, nós vimos aqui a confiança de Davi. E assim nós aprendemos e procuramos aplicar isso na nossa vida, crendo na sua palavra, crendo nas promessas de Deus, o escudo da fé. Ele diz que esse próprio Deus, esse próprio escudo é que exalta a cabeça, é Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos levanta em meio às adversidades. E ele diz: minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Davi remete aqui ao Monte Sinai, lembrando aqui da manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, onde Deus responde à nação de Israel pelo clamor, onde Deus fala com Moisés. Olha só a confiança de Davi. Deus responde. Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro que se manifesta aos seus filhos. A terceira lição que eu tiro desse texto é quando Davi aqui declara no versículo 5 e 6, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. Eu aprendo aqui, e a lição que eu tiro de Davi é a paz que Davi deposita em Deus. A paz que Davi tem por estar seguro no Senhor. Ele diz: deito-me e me pego no sono. Veja só, um homem que estava sendo perseguido pelo seu filho, perseguido por vários que já tinham se juntado a Absalão, estava fugindo pelo deserto, dormindo ao relento, talvez, ali nas cavernas. E Davi, ele diz: eu deito e pego no sono. Ou seja, a tranquilidade, a paz que Davi tinha, era depositada totalmente na confiança que ele tinha em Deus. Ele disse que não tinha medo, não havia temor em Davi. Ou seja, ele deitava e acordava tranquilamente, sabendo que Deus lutara ou luta por ele. Assim nós também temos que clamar por esta paz, e entender que o Senhor está conosco em todos os momentos, que Ele está à frente da batalha, que Ele vai nos dar a vitória, que o Senhor não nos abandona. Deite tranquilo, acorde tranquilo, sem medo dos que se levantam contra você, porque todos que se levantam contra o ungido do Senhor, contra os servos de Deus, eles podem até se levantar, mas eles vão cair, porque o nosso general está à frente da batalha. E por último, a última lição que eu tiro desse texto é quando Davi, no versículo 7 e 8, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. E aqui Davi fecha este salmo suplicando. Eu aprendo aqui a súplica que Davi faz a Deus. Até parece uma contradição, mas não é. Davi é que ele leva o problema a Deus. Davi, ele deposita, ele demonstra a sua confiança em Deus. Davi
demonstra a sua paz, mas ele não está acomodado com isso. Ele não se acomoda. E o versículo 7, na verdade, dá a entender no texto em português que parece ser um mandamento de Davi. Deus está mandando Deus se levantar para guerrear por ele. Não. Aqui é um grito de guerra. É como quando a nação ia para a guerra, e comumente de ver isso nos textos bíblicos, os generais dizendo: levanta-te, Senhor. Peleja por nós. É um grito para avançar, para guerrear, o que demonstra que Davi não estava em uma situação acomodada, mas ele entendia que para obter a vitória ele deveria batalhar, guerrear, se posicionar, mas entendendo que é Deus que está à frente, entendendo que é o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que derrota os inimigos. Davi, como um bom soldado, ele sabia que tinha um bom general, um general que jamais perdeu uma guerra, mas ele, como bom soldado, não poderia ficar na retaguarda, não poderia ficar parado na inércia, mas avançar, marchar para conquistar, porque o Senhor já tinha prometido a vitória para ele. Ele sabia disso. E essa lição que nós tiramos, mesmo em meio a batalhas, em meio às guerras, em meio às perseguições, entendendo que Deus e confiando em Deus, descansando na paz do Senhor, não podemos ficar no comodismo. Temos que avançar, batalhar. Lembra de Josué? O Senhor disse que a terra prometida já era deles. Mas ele disse: entra, avança e conquista. Josué ainda teve que derrotar vários povos que ainda estavam naquela terra. Mas ele sabia que a terra já era dele. Então, querido, minha querida, a vitória já é sua, a vitória já é nossa. Confie no Senhor, apresente teus problemas a Ele, descanse nele e batalhe, na certeza que a vitória vem do Senhor. Ok? Que Deus abençoe e espero você em uma próxima oportunidade.